Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para mais uma edição e nesse sabadão chega deixando seu like. Mãozinha que tá aqui embaixo, gente, é muito importante. Cada like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele entrega para muitos vascaínos. Dá essa moral. Comenta aqui quanto vai ser o jogo amanhã no Maracanã. 60 mil ingressos emitidos. É, um show da torcida do Vasco, com certeza. Vamos falar sobre tudo isso, perdão, e muito mais. Então chega compartilhando o nosso conteúdo também, joga nos seus grupos e se inscreve no canal. Dito isso, vamos embora. Robert Rojas, sim, o nosso zagueiro paraguaio foi convocado pela seleção paraguaia para um amistoso diante da Rússia. Algumas pessoas falam assim, mas ele não está jogando tão bem no Vasco, ele ainda não está jogando bem no Vasco, ele é bom zagueiro, é bom jogador, está se adaptando. Jogador para jogador isso tem uma variação, tem jogador que se adapta muito rápido, o Galdames foi assim, ele está levando um pouquinho mais de tempo, ele é muito bom na bola aérea, ofensiva principalmente, ele ataca bem a bola. E é um jogador que tem sido sempre opção do técnico Ramon Dias no banco. Convocado para os amistosos, para o amistoso do Paraguai contra a Rússia. Já quem não foi convocado para os amistosos da seleção chilena foram o Galdames e o Medel. Esses dois não foram convocados e estão jogando, e o Galdames muito bem. O Medel oscilou no último jogo, mas são dois jogadores convocáveis pela seleção chilena, mas dessa vez não foram. É isso. Bom, a federação emitiu um comunicado aos clubes para que passem os seus jogadores, e aí acho correto. Aquele bolinho chato, né? Os jogadores cercam a arbitragem e tal, ali ficam em cima, enchendo o saco. Formou bolinho amarelo. Eu quero só ver se o árbitro vai distribuir amarelo. E para os dois lados, não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Vamos aguardar. Bom, amanhã tem o jogo semifinal Vasco e Nova Iguaçu, no Maracanã. E vocês viram aí na thumb, a nossa torcida é... Isso aí. Por quê? Hoje pela manhã, sabadão, o Vasco comunicou que 60 mil ingressos foram emitidos. O que significa isso? O sócio-torcedor ou torcedor garantiu o seu ingresso, mas ainda não trocou. Nem todo mundo já foi trocar o seu ingresso, seja no Maracanã, em São Januário, nas lojas oficiais do Vasco. Enfim, ontem estava uma fila muito grande no Barra Shopping, por exemplo, na Gigante da Colina. E emitido é uma coisa, trocado é outra. Mas, de qualquer forma, isso sempre acontece em todos os jogos. Você emite e depois vai trocar pelo bilhete físico. E eu quero fazer essa comparação, porque ontem, até às 6 da tarde, foi até um número trazido pelo Wellington Campos, Vasco e Nova Iguaçu era o jogo que tinha atraído mais torcedores em relação ao Flamengo e Fluminense. Para que vocês tenham uma noção do quanto a nossa torcida é apaixonada e fiel. Ah, Azevedo, mas teve um grupo que foi embora, gente. Vocês vão discutir um grupo que foi embora por N motivos, um deles pode ter sido medo da violência, o jogo estava transcorrendo e poderia ter uma confusão contra o Água Santa, e deixar esse grupo representar o todo. Se você que opina isso, ou critica, que eu acho também não deve criticar, porque cada um tem o seu motivo, você acredita nas pesquisas. Porque saiu mais uma pesquisa em que o Vasco está praticamente empatado com o Cruzeiro. Isso é uma piada. Mas por quê? Pegam um grupo, um universo, e transformam isso num todo proporcionalmente. O Vasco não tem o mesmo tamanho de torcida do Grêmio e do Cruzeiro. O Cruzeiro, então, o Vasco é 13,2 ou 13,5 e o Cruzeiro 13, tecnicamente empatados. Nunca! Nunca! Esse instituto de pesquisa deveria ter vergonha de apresentar um número como esse. Vergonha. Porque a prática mostra totalmente diferente. Flamengo em primeiro, sempre muito disparado, Corinthians bem disparado, aí vem Palmeiras, São Paulo, aí vem o Vasco. E agora empatado com o Cruzeiro, próximo do Grêmio. Mas nunca, nunca. Vasco é nacional. Então, se você concorda que aquele grupo representa a torcida do Vasco, você também concorda com essa pesquisa. Entendeu onde eu quero chegar? A nossa torcida é sensacional. A torcida do Vasco tem que ser estudada. Nós conseguimos passar de geração para geração esse amor que é ser vascaíno. Como eu tenho dito no grito de gol, como é bom ser vascaíno. E é verdade. Relata aqui para mim a sua experiência. Comenta aqui no nosso conteúdo como é bom ser Vasco. Cita um jogo marcante para mim, por exemplo. Eu tenho N jogos marcantes. Esse aqui é o principal. A decisão da Mercosul, em que nós viramos para cima do Palmeiras num Palestra Itália lotado.
viramos 4-3. Maior jogo final que eu vi. Não tem Europa. Maior jogo final que eu vi. Pode ser que você tenha visto um outro jogo e tal. Esse, para mim, foi o maior jogo que eu vi. Tem grandes jogos marcados na minha memória. Título estadual de 87, no gol do Tita, numa grande jogada do Romário, Roberto ajeitando de peito um pivô fantástico. Gol do Cocada, quando o empate já dava o título ao Vasco numa quarta-noite, Cocada foi lá e fez 1-0 em cima do Flamengo. Os bailes do Edmundo em cima do Flamengo. Quantas vitórias de 4 nós tivemos em 97, por exemplo. O título da Libertadores, a campanha fantástica da Libertadores. A João Avelange, comandada pelo Romário, pelos Juninhos, o Euler fazendo uma dupla fantástica com ele. O Mundial não veio o título, mas jogos memoráveis contra o United, que nós atropelamos com um dos gols mais lindos que eu vi, de um jogador marcado pelo Edmundo. Então nós temos uma história lindíssima. Óbvio que o passado, não tão recente, talvez até um pouco mais lá atrás, a gente faz um corte de 20 anos, seja um passado muito pesado. Mas mesmo assim, a torcida não abandona, não vira as costas para o clube, continua torcendo, continua engajando. Quer ver? Nós estamos aqui com mais de 6 minutos de vídeo. Perceba que o torcedor é engajado. Comece a escrever Vasco aqui nos comentários. Vocês vão perceber quantos comentários de Vasco nós temos aqui. E se inscreve no nosso canal e dá aquela moral também. Então o torcedor do Vasco, ele passa a paixão de pai para filho, como eu passei para o meu filho, está aqui para o Lucas. Ó, Lucas é Vasco. Quantas crianças eu leio o relato dos pais, que hoje são até mais Vasco que o pai já pisa um pouco no freio e tal, a criança chora. O meu filho chorou contra o Água Santa, chorou no jogo com o Bragantino. A Valentina, filha do Rodrigo Dinamite, neta do nosso eterno ídolo Roberto Dinamite, chorando por conta do jogo do Água Santa, a emoção. Isso ninguém tira do torcedor vascaíno. Agora, só para e pensa o seguinte, imagina o momento que vai chegar, e não vai demorar, torcedor. Quando nós ganharmos um título, seja um carioca, seja uma Copa do Brasil, um brasileiro, voltarmos ao tempo em que nós, que somos da faixa de 45 anos mais, vimos as décadas de 80 e 90 vitoriosas. Imagina essa molecada. O que hoje você enxerga em rivais, não só aqui no Rio, mas em outros, o Vasco já viveu, só precisa voltar a viver. E não acho que estamos tão longe disso, não. E sabe por quê? Porque a nossa torcida é foda. É isso mesmo. E deu mais uma demonstração garantindo 60 mil ingressos para lotar o Maracanã amanhã. É isso. Vamos empurrar, vai ser jogo difícil, mas temos força máxima e tenho certeza que nós vamos fazer uma grande partida e serviu de lição o jogo com a equipe do Água Santa. Tenho certeza disso, que o Ramon Dias, que é um cara competitivo e muito crítico, ao lado do Emiliano, eles vão tirar boas lições dessa partida. Um grande abraço, estamos juntos e escreve aqui quanto é que vai ser o jogo amanhã, o seu placar, o seu palpite. Grande abraço e até amanhã.